Agosto é o mês vocacional, tempo de refletir sobre o chamado de Deus e sobre aqueles que dedicam suas vidas ao serviço da igreja. Nesta primeira semana, celebramos a vocação do sacerdote, homens que, com fé e entrega, guiam a comunidade no caminho de Cristo. Nossa paróquia já foi conduzida por muitos padres. Cada um deixou sua marca, sua dedicação e o seu carinho pela comunidade. Em 1943, o Monsenhor Genésio Nogueira foi o responsável pela construção da nova igreja, que conhecemos hoje. Ele liderou a obra com amor e coragem e ainda compôs o hino a São Sebastião e vários outros cânticos que cantamos até hoje. A comunidade se uniu para levantar cada parede. Era poeira, tijolo e muita fé. Assim, nasceu um templo que é o símbolo da nossa história. O senhor Genésio foi ele que me batizou. Ele era muito bravo, mas ele foi um padre assim, que lutou bastante pela nossa cidade, pela nossa igreja. Fiz primeiro a Eucaristia, depois veio o Padre Antônio. Eu trabalhei com o Padre Antônio de 84 até 89 na paróquia. Depois que ele faleceu, a Geni foi lá em casa e levou essa Bíblia para mim, que ele tinha deixado, que era a Bíblia que a gente rezava junto, que ele rezava todos os dias de manhã. E eu chegava lá, ele estava rezando, ele pedia para me partilhar com ele, rezava com ele, antes de descer para a igreja. E ele descia lá, assinava os papéis e voltava de novo. Eu que fazia os papéis, porque ele entregou para mim o cargo quando ele ficou muito doente, ele foi para Alpinópolis ser cuidado pela família. E todo fim de semana um carro ia me levar lá em Alpinópolis para ele assinar alguns papéis que tinha. Ele me passou o cargo de fazer papéis de casamento, tudo, que era tudo a caneta, e gostava, me valorizava o serviço, ele tinha um carinho muito grande, e foi o tempo que a gente viveu junto. Ele prestativo, como sempre, cuidava do hospital, cuidava da paróquia, e assim, logo em setembro ele faleceu. Eu estava grávida já, ele faleceu, dia 9 de setembro ele faleceu. Quando ele morreu, eu acordei de madrugada com aquele toque fúnebre, né? Aquela triste. Aí quando anunciou, nossa, foi muito triste, muito. E assim eu falo assim que a figura do padre na cidade, ela é muito importante, porque era triste o domingo que você não escutava o sino bater. Acho que é o padre Isaú. Ele vinha muito celebrar às 3 horas da tarde, era o horário que ele podia. Aquele domingo sem o sino da igreja, sem o alto-falante. Nossa, era tudo muito vazio. E eu acho que nessa época que eu comecei a valorizar muito o padre, né? A importância da pessoa, do padre, né? Numa comunidade. Aí veio o Padre Pimenta. Aí um dia ele chegou aqui e falou assim: Neuza, eu preciso do teu trabalho. Eu falei: o que, padre? Ele falou assim: você vai coordenar o setor 8. Eu ficava nervosa, sabe? Mas é você e pronto. Eu falei: fazer o quê, né? Aí comecei a coordenar. E eu tô até hoje, faz mais de 40 anos. O Padre Arnoldo também, né? Um padre que passou por aqui também. Nossa, quando foi embora eu chorei muito. Eu gostava muito dele quando ele pegava aquele violão para tocar, eu achava a coisa mais linda, né? Nessa época do Padre Divino, eu gostava muito do Padre Divino. Nossa, eu achava teve uma época que eu estava passando assim por um momento difícil, ele me ajudou muito, sabe? Ele me deu muito conselho. O Dom Messias também esteve aqui. Nossa, o Dom Messias nos ajudou muito, muito. O coral Mãe Rainha nasceu, foi quando o Dom Messias estava aqui. Aí, graças a Deus, nós cantamos 27 anos. Eu lembro o padre Donizete mesmo, quando teve ele que retomou o ECC. Começou aqui na cidade. Ele era muito do ECC, ele gostava muito do ECC. E eu tinha feito em Muzambinho, lá
com o Frei Francisco, naquela época ainda, bem no começo. Aí depois, quando foi começar aqui em Juruáia, não tinha muitos membros para estar trabalhando, aí ele me convidou. Aí ele fez uma reunião, até assim, que eu fiquei bem assim, até emocionada dele falar que a única pessoa que podia ir sozinha era eu. Que ele me conhecia a minha pessoa, a minha conduta, e que eu ia trabalhar na capela e eu podia ir sozinha. Aí depois, nessa época, já veio o Padre Heraldo para cá. Aí o Padre Heraldo, ele era muito assim, engraçado, que ele falava assim que não puxava saco de nenhum pastoral. Aí eu brinquei com ele, falei assim, padre, puxa assim, o senhor tem uma quedinha pra mãe rainha. Ele ficou vermelho, não. Ele ficava assim, sabe, eu tinha muita amizade com ele, eu gostava muito dele. Aí depois ele foi e veio Padre Antônio Carlos, né? Isso. Aquele lá caiu do céu também, ô padre bom. Nossa, ele, aquele jeitinho mansinho, quase não conversava, mas ele cativava a gente, né? Ele era muito, vinha muito. Aí veio, nós perdeu o Padre Antônio Carlos. Mas Deus mandou o Padre Johnny, né? Que figura. Nossa, saudade dele, né? Eu tava na porta da igreja conversando com o Padre Johnny. Eu falei assim, padre, tenho até medo de falar que o senhor vai embora um dia, né? O que vai ser de nós? Ele falou, não, sai umas fornadas de padre novo e jovem, vocês vão ficar bem. O padre Johnny falou que era para mim fazer o comentário e fazer uma recepção, cuidar, né? Fazer uma mensagem para o padre que vinha, né? O padre Mateus. Uhum. Aí antes da missa mais cedo ele ia deixar o comentário pronto. Aí eu fui lá na secretaria pegar. Quem que eu encontrei? Padre Mateus. Já veio a senhora que a dona Neuza, não sei o que tem, e me deu aquele abraço, me cativou. Tô eu, virando padre. Eu acho assim, o padre é como um pai pra gente, a gente pode confiar, se tiver com problema, vai lá, chora as pitangas, né, no ombro deles, né, então é uma pessoa muito querida da gente. Eu senti o chamado de Deus para ser padre muito pequeno. Eu venho de um contexto familiar muito religioso e junto com a minha família nós sempre participávamos da vida de comunidade. E nós tínhamos um padre na paróquia chamado Romeu José de Miranda, que entre nós coroinhas sempre nos perguntava quem de nós tinha o desejo de ser padre. E essa chama brotou dessas perguntas e desse carinho, dessas provocações, e foi então que, sentindo esse chamado diferente, com 16 anos de idade, eu ingressei no seminário para dar início à minha caminhada preparatória em vista do sacerdócio. A experiência marcante que eu tive, que confirma e elege a vocação, foi nos primeiros anos de seminário, quando nos momentos de oração na capela, junto com os nossos outros irmãos, de seminário, a gente vai sentindo, que a proposta feita e aquela inquietação presente dentro do coração era Deus confirmando e elegendo na capela que aquele realmente era o chamado que Deus tinha para mim. Papai sempre apoiou muito, Papai sempre deu essa liberdade para que nós tivéssemos a possibilidade de fazer as nossas escolhas e amadurecer esse chamado. Já a minha mãe sentiu no coração uma grande dificuldade. Minha mãe cria netos e minha mãe tinha o desejo de ter um filho médico. Então, quando a minha mãe, recebeu a notícia que o filho iria para o seminário, também foi um período difícil, para que ela então pudesse compreender que aquele momento era uma resposta pessoal minha e não um desejo dela. Isso se confirmou 6 meses depois, onde então, tendo compreendido esse processo, ela não só aceitou, como me acompanhou, me incentivou e até hoje me acompanha e me incentiva em todos os momentos da caminhada. O que mais me atraiu à vida sacerdotal, em primeiro lugar, é esta alegria de nós podermos estar com as pessoas, nos doar às pessoas
e ter a consciência de que não é uma iniciativa humana, não é um desejo próprio, mas que é um chamado de Deus. E dentro dessa perspectiva, respondendo a um chamado que é de Deus, a gente poder ser feliz doando a nossa vida em benefício da comunidade. O período preparatório para a formação ele é bem longo. A minha formação se deu na congregação dos padres rogacionistas do Coração de Jesus. Eu iniciei a minha caminhada na cidade de Passos, onde fiz os 2 primeiros anos de seminário. Depois fui para Bauru, onde nós vamos para a etapa configurativa do propedêutico, né? É um ano em que se reúne todos os seminaristas de diversos lugares do Brasil e é um ano dedicado à convivência. De lá eu fui para Curitiba, onde cursei então a primeira faculdade de filosofia, morando lá por um período de 3 anos. Saindo de Curitiba, eu fui morar em Brasília, Distrito Federal, onde lá eu fiz um ano de noviciado. Noviciado é um ano canônico, que nós não temos férias, a família pode nos visitar, mas é um ano dedicado às normas canônicas da igreja. Terminado esse período, eu desci para São Paulo, capital, onde lá fiz então os 4 anos de teologia. Tendo concluído a teologia, eu fui então para a cidade de Presidente Jânio Quadros, sertão da Bahia, onde então no sertão baiano eu vivi 2 anos de missão junto ao povo sertanejo. Voltei para São Paulo, onde fui ordenado diácono, né? Depois de 6 meses padre na minha cidade de origem, que é Poços de Caldas, na minha paróquia, que é a paróquia São João Bosco, e dali voltei para Bauru, onde atuei os 4 primeiros anos do meu ministério como diretor de uma rede católica de educação, que é o Colégio Rogacionista. Depois desse período, retornei à congregação, pedi ao bispo que aqui pudesse ficar, e nesse período de experiência na diocese, eu passei pela paróquia de Campestre, depois tive a alegria de atuar no Santuário de Santa Rita de Cássio, nosso santuário diocesano, e agora, com a graça de Deus, aqui na nossa querida paróquia. O padre andou bastante. Os maiores desafios que eu acredito que a gente sente é viver num mundo tão secularizado, que prega o individualismo, que prega a autossuficiência, e a gente ter essa responsabilidade com o nosso testemunho de vida, com o nosso estudo, com a nossa preparação, mas acima de tudo com a nossa oração e com a nossa fé, mostrar para a comunidade que vale a pena seguir Jesus mesmo no desafio desse amor-doação. Durante o período formativo, as exigências acadêmicas, elas são muito grandes, né? E por vezes a gente pensa se vai dar conta, né? Se aquilo tudo é para a gente mesmo. E depois Deus vai cuidando de mostrar para nós que, embora hajam dificuldades, né? O projeto é dele. E quando o projeto é dele, Ele vai preparando o nosso coração para que a gente tenha condição de dar respostas às dificuldades que surgem no caminho. Então, assim, passou sim a dificuldade, mas nunca o desejo de não continuar o caminho. O momento mais emocionante da minha ordenação é o momento da prostração. Existe um momento que nós nos prostramos no chão, enquanto a ladainha de todos os santos é entoada por toda a igreja. E nesse momento, prostrado no chão, assim, passa um filme pela nossa cabeça, né? O nascimento, a criação, a vivência com a família, tempo de seminário, dificuldades superadas, né? E a alegria da vitória, né? Que por amor à vocação, por amor a Deus, nós agora entregamos a nossa vida pela igreja, né? Eu sempre digo assim, eu deitei um homem e me levantei um padre. A missão de um padre nos dias de hoje é a missão de pai, que é a mesma missão do Cristo, acolher a todos com educação, com respeito, com cordialidade, podermos ter a capacidade de ouvir o nosso povo, estar no meio do nosso povo, para que a nossa vida, a nossa presença, a nossa palavra seja uma autoridade saudável que gere no povo o verdadeiro reino de Deus. A maior alegria que eu encontro em ser sacerdote é viver para os irmãos. Acredito que viver para nós não vale a pena. Então, no sacerdócio, quando nós nos encontramos com as pessoas e nos dedicamos às pessoas, nós somos verdadeiramente felizes. Eu cheguei aqui há 2 anos e poucos meses, uma paróquia encantadora, de um povo fervoroso, e nessa paróquia eu me sinto um filho amado, onde eu posso cuidar do meu povo
e também me sinto cuidado pelo meu povo. Então aqui eu sou um sacerdote muito feliz e realizado. Eu espero nesses próximos anos que nós temos juntos aqui na paróquia, que a gente possa trabalhar muito, evangelizar muito e que nesse momento de escuta, de interação, de convívio, de olho no olho, a gente possa fazer a nossa comunidade crescer em número, estatura e graça. Esse é um ponto muito importante. Como padre, na casa paroquial eu tenho o privilégio de ter uma capela pessoal. Ali o meu primeiro compromisso diário é com a minha vida pessoal de oração. Sou um grande devoto de Nossa Senhora, tenho a reza do terço diária. Então esses são os momentos em que a gente se fortifica, porque sem oração não há vocação. O medo faz parte da nossa caminhada, né? Todas as vezes que Deus nos convida a um convite muito específico, é porque acredita na nossa possibilidade, nas nossas potencialidades. Que eles rezem esse medo, que entreguem esse medo e que escutem esse chamado como um dom precioso que Deus nos dá. A vida é nossa, mas a vocação é sempre iniciativa divina. E quando Deus chama, Ele potencializa para que a sua graça aconteça. A Igreja pode incentivar mais vocações sacerdotais e religiosas, em primeiro lugar, sendo uma comunidade de oração, pedi e recebereis. Uma comunidade de acolhida, que considera as pessoas e acolhe as pessoas e, acima de tudo, estando ao lado das pessoas e as incentivando nesse chamado bonito, radical, profundo e intenso. O conselho que eu dou para quem deseja descobrir a sua vocação, acho que em primeiro lugar é o silêncio. A gente vive num mundo muito barulhento e a capacidade de silenciar-se, de rezar-se, e a possibilidade que a gente tem de fazer um encontro conosco, de fazer um encontro com Deus e responder a Ele esse chamado tão bonito pessoal que Ele dirige a todo batizado. A vida de um padre é uma vida bonita, é uma vida de inúmeros trabalhos, de muita dedicação, mas é importante que a comunidade saiba que o padre é uma pessoa humana como todas as outras, né? Que se alegra, que sofre, que chora, que precisa de apoio, que precisa de carinho, como aqui na paróquia eu sempre recebo. Então a gente espera sempre da comunidade o apoio, a oração, a presença, que é aquilo que solidifica a nossa caminhada como comunidade, como família. Eu resumiria na frase da minha ordenação. Eu sei que Deus me olhou com misericórdia, por isso me escolheu e me chamou para segui-lo. Então eu sou padre não por mérito meu, mas por misericórdia de Deus. A história dos padres que passaram por Juruáia é também a história da nossa fé. Cada um deles deixou sementes que continuam a florescer em nossa comunidade. Hoje, seguimos escrevendo novos capítulos, guiados pelo nosso pároco Padre Mateus e fortalecidos na missão de sermos igreja viva, presente e acolhedora. Que Deus continue abençoando a nossa paróquia e inspirando novas vocações sacerdotais.